Boa noite, estamos iniciando mais um estudo de Gênesis. Estamos no estudo no livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos orar para que o Senhor revele para nós mais uma porção da sua palavra. Senhor, nesta noite nós estamos diante de Ti. Senhor, essa história tão fundamental, esse acontecimento e a vida de Abraão, que foram tão fundamentais para teu povo em toda a história, até hoje, essa história tem fundamentos essenciais para a nossa vida. E nós queremos aprender, queremos que o Senhor revele, ó Deus, alguns dos princípios que o Senhor revelou através da vida de Abraão e durante a vida dele, Senhor. Pedimos a Tua presença, a Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no capítulo 12 e estamos falando sobre o início da jornada de Abraão. Basicamente, nós vamos ficar na mesma porção que ficamos na aula passada, que é Gênesis 12, do versículo 4 em diante. Abraão partiu de Harã, onde ele tinha parado, ele saiu de Ur dos Caldeus, depois foi para Harã, ficou um tempo lá, até o pai dele falecer, depois ele foi para Canaã. Então, no versículo 4, ele saiu como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Abraão tinha 75 anos, e ele levou, versículo 5, sua esposa, seu sobrinho e as pessoas que estavam com ele. Versículo 6, passou Abraão pela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Então, nós já mostramos isso aqui na aula passada, esse diagrama, e nós queremos ainda nos aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da terra, porque essa é a primeira parte. Deus falou com Abraão para ele ir para uma terra. Depois, na promessa inicial, ele falou que ele seria uma grande nação, sendo que ele nem tinha filho. Então, obviamente, Deus estava prometendo para ele um filho também. E Deus prometeu fazer dele uma bênção para todas as nações da terra. Então, de toda essa parte dessa promessa inicial, Deus começou, a primeira parte que Deus começou a trabalhar, a primeira parte que Deus desenvolveu na vida de Abraão foi exatamente da terra, a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido para ele. Então, quando ele chegou na terra de Canaã, nós não sabemos exatamente por onde ele entrou, mas ele estava, Harã fica ao norte, então ele foi descendo para o sul e até chegar em Siquém, e a gente tinha passado para vocês. Depois eu passo novamente o mapa, para vocês verem que Siquém fica mais ou menos no centro da terra de Israel. Fica ainda ao norte de Jerusalém, porque Jerusalém é um pouco para o sul, mas ele chegou em Siquém até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam na terra, e no versículo 7 apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Então, essa primeira vez que Deus aparece para ele na terra de Canaã. Deus tinha aparecido talvez em Ur dos Caldeus e depois em Harã. Nós não sabemos se foram 2 vezes, mas aparentemente sim. E a primeira vez que ele apareceu para Abraão dentro da terra de Canaã foi aqui no versículo 7. E ele falou: a tua semente, quer dizer, você vai ter uma descendência, a tua semente darei esta terra. Mas aqui, na verdade, assim, ele está dando por certo que ele vai ter uma descendência, mas ele não está, nesse momento, falando: Abraão, eu vou te dar um filho. Ele não tratou disso, e, na verdade, nesses primeiros capítulos da história de Abraão, ele não vai falar especificamente, o primeiro foco não é o filho. Claro que faz parte de toda a promessa não poderia vir sem o filho. Mas a gente mostrou aqui eu até destaquei para vocês verem como normalmente nós lembramos da história de Abraão, nós lembramos do jeito que está aqui em cima, que
Abraão e Sara, eles eram idosos, que Deus deu a eles um filho do milagre, Isaque. E a gente, como cristãos, como pessoas da nova aliança, nós geralmente não pensamos muito na terra. Porque assim a gente faz essa sequência. Deus deu a ele Isaque, depois, pulando algumas etapas, Deus gerou através deles a nação de Israel. Da nação de Israel veio Jesus, e aí vem todas as nações são alcançadas através de Jesus. Mas, na verdade, a história dá muita ênfase a essas partes que eu coloquei em azul aqui, para mostrar a parte que falta, a parte que nós geralmente não damos tanta ênfase, que quando Abraão chegou na terra, na verdade essa é a história que a Bíblia conta de Abraão, começa aqui. Né? Abraão tinha 75 anos, mas nós não sabemos quase nada. Sabemos que ele era de Ur dos Caldeus, sabemos que ele foi para Arã, o pai dele e tal, mas essa parte da história a Bíblia não desenvolve, não relata. A história começa aqui, que Deus falou, sai de Ur dos Caldeus, ele foi até uma parte. Aí depois, alguns anos depois, Deus falou com ele, sai agora de Arã e vai para a terra que te mostrarei. E aí ele foi, e aí a primeira vez que Deus aparece para ele, eu estou comparando com a brincadeira de caça ao tesouro, de que quando Deus dá uma instrução, ele só vai dar outra quando você cumpre a parte que ele já falou. Então, o que era a primeira parte? Sai da sua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Quando ele chegou na terra, então ele cumpriu a primeira parte, Deus apareceu e confirmou. Na verdade, aqui não tem uma outra instrução ainda, mas tem uma confirmação. Tem uma confirmação de que você chegou no lugar certo, você chegou onde eu ordenei, e agora eu quero que você saiba, você não precisa procurar mais, essa é a terra que eu vou dar para você. Então, a história de Abraão primeira coisa que Deus vai trabalhar com ele, que Deus vai confirmar, e a parte que nós precisamos entender, porque a igreja não tem muito entendimento sobre o que significa a terra. E nós entendemos que o reino de Deus é espiritual, que Deus trabalha no nosso coração, que Deus está fazendo uma nação santa, que é a igreja, e nós não entendemos muito essa parte que Deus realmente quer a terra. Então, a terra, a aliança, formar a paternidade através de Abraão, tudo isso era antes de chegar Isaac. Então tem uma longa caminhada, tem 25 anos que vão se passar antes de chegar Isaac. Então nós precisamos realmente entender essa parte do que Deus está querendo mostrar. Então, quando nós falamos sobre a jornada de Abraão, a gente está colocando aqui, esse aqui, capítulo 12, é o início da jornada dele. A Bíblia conta bastante detalhes, bastante etapas na vida de Abraão, e cada etapa é importante. Então, quando nós falamos sobre a jornada, tem uma jornada física e tem uma jornada espiritual. A jornada física, que nem relata muito, foi a saída dele de Ur até Arã e depois de Arã até Canaã. Mas dentro da terra prometida, ele também precisou, ele andou bastante. Depois ele ficou, durante alguns anos, ele ficou mais fixo no mesmo lugar, mas ele andou. A primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 6 é que Abraão passou pela terra até Siquém, então era até metade, mais ou menos o centro da terra, mas depois ele vai continuar. Nesse capítulo mesmo, versículo 8, depois ele passou para Betel. Depois, no versículo 9, ele continuou o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Então, nesse capítulo 12, na verdade, Abraão está fazendo uma jornada dentro da terra prometida. E ele vai se deslocando. Nós vamos acompanhar as mudanças dele. Mas a primeira coisa, então, que eu quero destacar, a gente já falou um pouquinho sobre isso na aula passada, mas eu preciso destacar isso bem mais, é que essa primeira ênfase da terra tem um significado enorme na Bíblia. Alguém fez uma contagem e viu que
na Bíblia, só Deus aparece mais vezes do que a palavra terra. Se você olhar, principalmente no Velho Testamento, se você olhar assim, quantas vezes tem o nome Deus, eu não sei quanto, né, o número, mas a palavra terra, não referindo a terra toda, a terra de Israel, a palavra terra referindo-se a Israel. Essa palavra só vem em segundo lugar a palavra Deus. Então é um tema importantíssimo e que nós muitas vezes temos perdido. Então a primeira pergunta aqui que eu quero discutir com vocês é: por que Deus quer a terra de Israel? E essa pergunta é pertinente porque nós estamos vivendo, talvez se nós estivéssemos vivendo 200, 300 anos atrás, a terra de Israel não tinha destaque, os judeus não estavam lá, assim, só muito poucos, e não tinha uma importância daquele momento, assim, durante grande... Houve épocas, houve as cruzadas, houve várias épocas em que a terra de Israel foi importante, mas em outras épocas, em outros séculos, era um lugar esquecido, ninguém pensava muito na terra de Israel, não tinha destaque nos acontecimentos mundiais. Mas hoje, realmente, o que acontece em Israel tem repercussões e é um foco de conflitos, é um foco de interesse por parte dos cristãos, por parte dos muçulmanos. Então, hoje, assim, a terra de Israel é centro, é foco de muitos conflitos. E isso tem uma razão. Nós vemos, assim, então, que Deus tem um interesse na terra de Israel. E a pergunta é: por que Deus tem um interesse na terra de Israel? E para começar, eu vou falar sobre isso, mas só para começar, assim, Deus não se interessa na terra de Israel porque ele ama somente os judeus, porque os judeus, ele quer dar a terra para eles, mas ele não gostava dos cananeus, não gosta dos palestinos, Deus tem preferências. Não, a ideia é muito diferente. Deus tem um plano e é isso que nós precisamos entender, porque Abraão foi para essa terra, os cananeus estavam na terra, então quando ele chegou lá, Abraão nunca possuiu a terra. Então ele foi para lá em obediência e crendo que essa terra seria dada a ele como herança, mas ele não tinha possessão da terra ainda. Então vamos lá. Por que Deus se interessa nessa terra de Israel? Por que isso é significativo? Por que é importante? Claro que tem significado espiritual também, né? O que Deus estava mostrando na vida de Abraão, Deus estava fazendo promessas que seriam cumpridas literalmente, mas Deus também estava revelando princípios espirituais, porque Abraão é pai de todos os que creem. Então, os princípios que Deus estava desenvolvendo na vida de Abraão eram exatamente os princípios que Deus ainda quer desenvolver. Por isso, tanto interesse que nós temos para entender o que Deus estava ensinando para Abraão. Então, o que Deus queria com a terra de Israel? Por que vem uma pergunta assim, só para vocês entenderem assim, por que Deus não se revelou a Abraão lá em Ur dos Caldeus, ou mesmo que fosse em Harã, em outro lugar, e falar assim: Abraão, eu não me importo com qualquer parte de terra, para mim tudo é igual, eu quero você, porque hoje nós temos realmente esse conceito, e é um conceito da nova aliança, de que Deus se encontra conosco em qualquer lugar, não existe só um templo em Jerusalém, um lugar só para se encontrar com Deus. Então, Deus poderia ter feito isso com Abraão. Ele poderia ter falado com ele: eu quero que você ande comigo, eu quero fazer um relacionamento com você. Abraão era uma pessoa sozinha, ainda, né, ele foi o começo. Então, poderia ter sido algo que fosse só ele e Deus, e depois Deus desenvolvendo a nação, o povo dele, através de Abraão. Tudo isso poderia ter acontecido sem uma terra específica. Mas
a razão que Deus, a primeira coisa que nós estamos enumerando aqui, Deus queria a terra de Israel, porque a terra de Israel era necessária para o reino. O que Deus quer é o reino, e isso é um princípio que passa por toda a Bíblia. Deus queria um reino no Antigo Testamento, Deus tem quer um reino que Jesus veio pregando o reino de Deus, Jesus veio para falar sobre o reino na Nova Aliança, e Jesus vai voltar para estabelecer seu reino. Então, o reino de Deus, sim, é um tema que é da Bíblia inteira. E para ter um reino, precisa ter uma terra. Ok? Então, a primeira coisa, assim, Deus escolheu a terra de Israel. Tem muitas razões porque Deus escolheu justamente a terra de Israel, mas Deus escolheu a terra de Israel, aquela terra que foi chamada de Canaã, de Palestina, a terra que hoje é chamada de Israel. Ele quis essa terra porque essa terra seria a base do seu reino. Deus não estava pretendendo só uma ligação espiritual, invisível. Ele estava procurando um reino, né? Que aí seria assunto para sempre para a gente entender mais, ok? A segunda afirmação que eu estou colocando aqui, por que Deus queria a terra, é justamente assim, Deus queria a terra porque a terra é para Ele. A terra não é para os judeus em primeiro lugar. A terra não é para Abraão. Ele prometeu, a terra é para os descendentes de Abraão. Mas o objetivo, e com isso eu quero ler um texto rapidinho com vocês para confirmar essa verdade, está em Levítico 25. Ainda eles não tinham entrado na terra prometida, mas Deus fala uma coisa muito importante. Levítico 25. Eu não anotei o versículo aqui, mas deixa eu ver onde que está. Agora não estou achando o versículo, mas depois se eu achar, acho que está em alguma anotação aqui, mas em Levítico 25 tem um lugar que ele fala assim, que essa terra não pertence a vocês. Essa terra, 25, versículo 23, achei aqui. 23, a terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha. Ele está falando sobre quando eles forem entrar na terra e possuir a terra. Eles falam assim, ele dá várias regras aqui, mas o importante é que ele afirma, a terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha. E vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Então, a terra é para Deus. Isso é uma coisa muito importante que a gente geralmente não entende, que parece assim que Deus está com algum favoritismo. Claro que a terra foi estabelecida como herança para os descendentes de Abraão, mas a questão principal a terra é para Deus, porque Deus tem um plano na terra. A terra é para a base do reino dele. Então, quando nós entendemos que a nação especial, na verdade, é porque eles são um instrumento para alcançar todos os povos, e depois, até pulando para a última afirmação aqui, o objetivo, por que Deus quer aquela terra? Inclusive, assim, quando a gente vai para Israel hoje, tem grandes partes
grandes porções desse território de Israel que são deserto. Então, quando você olha para a terra, você fala assim, por que tanta gente briga sobre essa terra? Tem grande parte ali que nem é produtiva, que tem algumas partes maravilhosas, mas tem partes que são totalmente secas. Então, mas Deus tem um plano, Deus tem algo que Ele quer fazer por meio dessa terra. E depois, voltando aqui para a terceira afirmação, o reino de Deus, que, mais uma vez, hoje nós pensamos, às vezes, no reino como algo muito espiritual, muito não concreta, não palpável, mas o reino de Deus precisa ser algo palpável. E aqui eu quero dizer, assim, é um assunto muito complexo, assim, tem vários desdobramentos, implicações, mas o que eu quero dizer é em relação à igreja hoje. Deus tem algo que Ele quer fazer com a nação, com a terra de Israel. Ele vai voltar, Jesus vai voltar para reinar em Jerusalém. Essas são as promessas da Bíblia que nós temos, que Ele vai estabelecer um reinado. Mas hoje nós, gentios, nós também fazemos parte do reino de Deus, e essa terra que Deus estava mostrando para Abraão tem um significado espiritual. E é nesse sentido que nós também estamos perdendo grande parte do entendimento de Deus sobre o seu reino, porque nós pensamos que o reino de Deus é nossa igreja, é a nossa organização. O reino de Deus, nós sabemos, não é um templo, o reino de Deus não é uma organização, o reino de Deus não é aquilo que muitas vezes nós pensamos, um líder na frente, pessoas seguindo. O que nós precisamos entender é que o reino de Deus é palpável, é visível, mas a manifestação do reino de Deus é através de outras. Nós podemos entender como esse reino se manifesta de uma forma visível hoje, ok? Então, são alguns aspectos que eu queria colocar, assim, por que Deus não levou Abraão a ter um relacionamento com ele em qualquer outro lugar, e também quando chegou na terra de Israel, ok, você está aqui na terra, vamos falar sobre seu filho. Não, Deus levou várias etapas na jornada de Abraão para desenvolver com ele a promessa da terra, ok? Agora também eu queria só dar um vislumbre rápido. Isso aqui é algo que a gente poderia ficar muito tempo falando sobre cada um desses itens, mas eu só queria dar um panorama rápido. A relação do povo de Deus durante a história, só para a gente se situar. Porque nós estamos numa fase agora com Abraão, e tem várias outras etapas durante a história do povo de Deus na Bíblia. Então eu coloquei 4 fases ou 4 etapas diferentes, 4 condições diferentes que o povo de Israel, o povo de Deus, viveu em relação à terra, para a gente entender que Deus quer a terra, é uma base para o reino dele, tem algo essencial para o propósito de Deus, tanto para o povo de Israel e o seu cumprimento futuro, quanto o seu sentido espiritual, que nós, como igreja, precisamos entender muito mais o que é esse reino visível, o que é o reino que Jesus veio para trazer, que deve ter uma manifestação real entre nós. Então, a relação do povo de Deus com a terra passa por 4 etapas. E, obviamente, o Abraão aqui é o primeiro, porque ele que está começando a história. Então, a primeira etapa é Abraão. Abraão, na terra, ele é qualificado como peregrino. Ele viajava, ele não tinha uma casa permanente. Naquela época, eles faziam casas, tinha casas de pedras, eles tinham casas, moradas permanentes. Muita gente vivia como os beduínos, né, como assim, vivendo em tendas e não tendo lugar permanente para morar, mas existiam cidades, existiam lugares fixos. Abraão não, ele viveu toda a sua vida, ele era um homem rico, tinha muitas possessões,
mas ele viveu como peregrino. Isso é um ponto que nós vamos explorar um pouco mais hoje. Mas só para a gente ver assim, as diversas etapas que o povo de Deus passou em relação à terra. Então, primeiro assim, como peregrino, ele estava passando pela terra. Ele estava explorando, estava conhecendo, ele passou, aqui no capítulo 12, ele passou de norte a sul, então ele estava conhecendo a terra. Isso era peregrino ou pioneiro, né? Uma outra etapa, lá na frente, com Josué, depois que a nação se multiplicou e saiu do Egito, uma outra etapa em relação à terra foi quando eles possuíram a terra. O povo de Israel, a partir de Josué, eles não viveram mais como peregrinos, no mesmo sentido de Abraão, e eles possuíram. Foi um processo, também não foi uma coisa que aconteceu de uma vez, porque mesmo depois de Josué, tinha povos ali que não eram conquistados, e na verdade essa possessão da terra é um processo que começa com Josué e vai até o rei Davi. Um processo de algo em torno de 400 ou 400 anos por aí. De conquistar progressivamente, e aí chega uma época com Davi, ele tinha guerras também, mas chegou um ponto em que não tinha mais inimigos, houve descanso, Salomão já viveu um reinado sem guerras, de paz. Então eles possuíram realmente a terra, não foi apenas peregrinando. Na história, aí passa por duas etapas negativas, porque quando eles chegaram a possuir a terra, quando você olha o plano de Deus de uma forma linear, o plano de Deus era pegar Abraão, que ele conhecesse a terra, fosse conhecendo como peregrino, recebendo as promessas. Aí tem toda aquela etapa no Egito, aí depois eles foram possuir a terra e chegaram ao ponto em que Davi, que é uma figura do reinado de Jesus, Davi chega e começa a falar de uma casa para Deus, e no simbolismo aí já aponta para o reinado de Deus. O que Deus queria? Só uma naçãozinha dentro de uma terra pequena e um reino, só eles e o resto do mundo seguindo outros deuses? Não, esse não era o plano de Deus. E não é o plano. É que a partir de Israel toda a terra conhecesse a Deus e toda a terra voltasse ao projeto original no Jardim do Éden, quando também Deus deu a Adão e Eva a comissão, o mandato de encher toda a terra e levar o reinado de Deus para toda a terra. E só para a gente, porque o reino de Deus envolve tanto conteúdo, é uma coisa assim que é tão abrangente, e é simples, mas como a nossa mente é muito formada com outras ideias, às vezes é difícil a gente ter realmente uma noção do que é o reino de Deus. Mas uma das maneiras da gente falar sobre o reino de Deus, claro que é o governo de Deus, mas mais do que o governo, o reino de Deus representa um sistema. Por exemplo, a gente fala sobre o sistema de democracia. É um tipo de governo, não é só um tipo de governo, é um tipo de vida. É um sistema de vida. Né? Tem outros sistemas de vida, monarquia, ditadura, e assim por diante. Então, o reino de Deus é um sistema, ok? Então, esse reino de Deus, no simbolismo, Davi e Salomão já estavam prontos para decolar, para lançar o reino de Deus sobre toda a terra. Mas claro que ainda era o simbolismo e faltava muita coisa para acontecer. Né? Então, nós temos mais duas etapas em que, e isso aconteceu já na história da igreja, porque na história da igreja também Jesus veio para trazer o reino, e o reino começou com a igreja apostólica, né? Seria já começando a possuir esse reino inicial, que poderia ter partido de Jerusalém e ido para todas as nações da terra. Mas o que acontece depois? Essa terra, essa base, esse sistema de Deus
pode ser poluído, contaminado, degenerado, assim, os homens estragam o reino de Deus. Então nós temos o reino dividido e tudo que começou para poluir a terra com o sistema humano. E finalmente, aí como resultado de poluir a terra, vem o exílio. Então tudo isso tem também significados espirituais, mas eu só queria situar, quando nós falamos sobre o significado da terra no plano de Deus, nós precisamos entender que no Antigo Testamento passou por todas essas etapas, depois vem a restauração. Nós estamos vivendo uma época, né, houve uma época de restauração depois do exílio com Esdras e Neemias, mas nós estamos vivendo uma restauração inicial com os judeus voltando para a terra de Israel, mas isso também aconteceu na igreja, né, da mesma maneira, ok? Então, isso é só para dar um vislumbre. Claro que tudo isso tem muitos desdobramentos e muitas implicações, mas vamos aqui para o nosso, agora nosso assunto mais central de hoje, que é o que é essa peregrinação na terra. Vamos voltar para o nosso texto em Gênesis 12, e aí eu queria mostrar como já mencionei, né, que Abraão viveu em tendas, e isso aparece aqui no versículo 8. Então, no versículo 6, Gênesis 12, 6, Abraão está passando por toda a terra. Essa é a primeira parte da peregrinação. A peregrinação significa que você não tem um lugar fixo, né? Você não tem um lugar de morada, você é peregrino, você é um nômade, né? Você é alguém que não tem um lugar certo, né? Você está caminhando, né? E de certa forma isso descreve uma etapa do progresso de Deus, né, em estabelecer seu reino, mas de certa forma isso representa toda a história nossa até a volta de Jesus. Eu vou mostrar isso daqui um pouquinho. Mas então a peregrinação de Abraão, ele passou pela terra, ele passa por toda a terra de Israel, de norte a sul. E aí Deus aparece para ele no versículo 7, mas depois de Siquém, ele passa adiante para um outro lugar, perto de Betel, e versículo 8 fala que ele armou a sua tenda, que isso é a descrição de quem vive realmente de uma forma, vive como peregrino. Ele não tem um lugar fixo, ele nunca estabeleceu um lugar fixo. Agora, lembre que o capítulo 12, eu sempre falo isso assim em tom de brincadeira, mas lembre que o capítulo 12 de Gênesis vem depois do capítulo 11. Por que eu falo isso? Porque no capítulo 11 de Gênesis nós temos a Torre de Babel. A Babel era uma cidade, e dentro dessa cidade, que tinha casas permanentes, então nós temos um contraste. Aquele povo que fez um projeto que ameaçou o projeto de Deus, porque essa história da Torre de Babel mostra claramente que Deus viu que o projeto dos homens não era uma coisa que ele podia tolerar. É muito interessante isso na história, porque em muitas situações Deus não interfere, Deus não intervém. A história vai progredindo, Deus está preparando a redenção, a restauração completa, mas existem muitas etapas na história que Deus não interfere, porque as coisas precisam seguir um curso. Mas existem momentos em que Deus intervém. Deus fez uma intervenção em Sodoma e Gomorra. Deus fez uma intervenção no dilúvio. Deus fez uma intervenção na Torre de Babel. Então existem momentos, e nosso coração, eu sei que quem está me ouvindo com certeza pensa, será que não é hora de Deus fazer uma intervenção hoje? Porque a situação do mundo realmente é terrível. Nós não conseguimos assistir notícias, nós não conseguimos ver as coisas sem perceber que existem coisas terríveis acontecendo. O nível do cálice de pecados vai aumentando,
Então, tem uma hora, tem pontos em que Deus faz uma intervenção. Deus estava na Torre de Babel, Deus fez uma intervenção, porque ali eles queriam fazer um nome para eles mesmos, eles estavam fazendo uma torre humana para chegar ao céu, eles estavam com uma base de unidade falsa. Então, a história de Abraão, que começa logo após a história de Babel, assim, em tempo passou provavelmente uma quantidade de anos, mas na história bíblica vem logo depois, porque Deus está fazendo um contraste. Abraão, que começa a história da redenção, a história do povo de Deus, ele faz um contraste. Ele não é uma multidão de pessoas como na Torre de Babel. Ele não está procurando um nome para si. É Deus que falou com ele: eu vou fazer de você um grande nome. Mas não é Abraão que está procurando fazer o nome dele grande. E ao invés de estar numa cidade, ele estava numa cidade de Ur dos Caldeus, que até ficava na região de Babilônia. Mas ele saiu de lá, ele saiu da Babilônia, saiu daquela cidade e foi para um outro lugar, né, que Deus tinha preparado, né, em Canaã. E ali ele é sozinho. E ali também ele é um peregrino vivendo numa tenda. Então, o contraste não poderia ser maior entre Abraão vivendo numa tenda e a Torre de Babel. Então, depois eu vou lembrar, assim, nós vamos voltar a esses outros dois pontos, mas as primeiras duas coisas sobre peregrinação são: é um tempo de passar pela terra. Por que você passa pela terra? Para conhecer. Mas claro que muitas outras coisas estavam acontecendo. Abraão não estava apenas tomando conhecimento da geografia daquela terra. Essa jornada de Abraão envolveu, como nós colocamos aqui no quarto ponto, que era uma jornada de relacionamento com Deus. Mas ele estava passando pela terra para conhecer, para explorar e para marcar território. Ele estava ali marcando, ele não possuiu a terra, mas ele estava marcando o território, ok? E ele estava vivendo em tendas. Então agora nós vamos para Hebreus, capítulo 11, porque nesse capítulo tão maravilhoso dos heróis da fé, nós temos um espaço, na verdade, de todos os heróis da fé. Hebreus 11 fala mais a respeito de Abraão, mais do que qualquer outra personagem, né? Ele fala sobre Abraão, ele tem um maior espaço nesse capítulo para Abraão. Então, em Hebreus 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança. Então, eu quero que vocês vejam aqui nós estamos na nova aliança. O autor dessa epístola está falando para pessoas da nova aliança, está falando, hebreus, né? Essa carta foi escrita para o povo descendente de Abraão, mas está falando sobre pessoas da nova aliança. E ele fala que Abraão foi chamado para um lugar. Então, porque ele vai descrever aqui algo que nós, como cristãos, temos a tendência de pensar: bom, naquele tempo era uma terra, mas agora é o céu, é um reino espiritual, não tem, assim, não é uma coisa mais visível. E com isso a igreja, ao longo dos séculos, como sempre temos repetido, a igreja tem perdido uma grande parte do plano de Deus, porque Deus fez a terra, o globo terrestre. Deus fez a terra dentro de um projeto. Deus tinha um projeto. Não foi uma coisa aleatória e não é uma coisa que Deus vai abandonar. E a igreja não está muito ciente disso. Poucas pessoas estão cientes disso. A gente não tem uma visão correta do plano de Deus. Por que essa terra de Israel é tão essencial para o cumprimento do projeto de Deus? E nem entendemos, por causa disso,
nós não entendemos muito sobre o que é o reino de Deus mesmo para a igreja, para os gentios e para o povo da nova aliança. Então veja como vai ter um contraste aqui. Ele vai falar sobre algo espiritual, celestial, mas ele deixa muito claro, Abraão foi chamado para um lugar que havia de receber por herança. Ele obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Ok? A nossa jornada, a gente sabe que nós vamos para o encontro de Deus, que Deus quer fazer uma habitação, nós sabemos alguma coisa sobre o reino de Deus, mas tem muitas coisas do nosso destino, do nosso alvo, que nós não sabemos quais são os passos. A jornada com Deus, como a jornada de Abraão, e em muitos aspectos, nós estamos hoje numa época diferente, nós não estamos naquele momento de Abraão sozinho, só peregrinando numa terra geográfica, nós estamos em outra etapa do plano de Deus, mas como nós vamos ver, esse aspecto da peregrinação é um aspecto que é válido para nós hoje, e nós precisamos entender um pouco sobre isso. Então tem uma parte de ser peregrino, é ser alguém que não tem um lugar fixo, que não para, assim, são duas coisas, assim, você não tem uma casa permanente e você não tem um lugar permanente, né? Você vai mudando de endereço, e isso é espiritual, nós estamos caminhando dentro do plano de Deus para algo que nós não sabemos exatamente como vai ser. Temos alguns vislumbres, temos alguns aspectos visíveis, mas Abraão saiu e não sabia para onde ia. Então, isso é uma característica. Versículo 9: pela fé peregrinou na terra da promessa. Então, a terra não é uma terra qualquer, é a terra da promessa. Mas ele peregrinou lá como se fosse em terra alheia. E eu não vou ler agora, mas em Atos 7, no relato de Estevão, ele também fala a mesma coisa, que Deus chamou Abraão, Abraão obedeceu, Abraão saiu, foi para a terra que Deus mandou, mas Deus não deu para ele 1 metro quadrado daquela terra. Então, isso é muito importante para a gente entender, ok? Então, pela fé, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Okay? Então, tanto Abraão quanto Isaac e Jacó, todos também foram peregrinos, habitaram em tendas, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10: pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ok? Então, aqui nós da Nova Aliança, nós já começamos a pensar, não é uma terra que Deus quer. Deus não quer a terra de Israel. Deus, assim, Abraão também estava buscando a cidade que tem fundamentos. Abraão estava numa tenda e ele estava simbolizando por essa vida em tendas que ele estava buscando uma cidade. Então, a cidade da Torre de Babel, a cidade de Ur dos Caldeus, as outras cidades humanas não eram a cidade que Abraão estava procurando. Então ele ouviu a voz de Deus, saiu, foi para a terra que Deus mostrou, mas ele chegou na terra e mesmo na terra ele não pôde construir cidades, construir uma casa, fixar residência, ele precisou continuar vivendo como peregrino. Eu vou pular a parte que fala sobre aqui, né, versículos 11 e 12, né, fala sobre o filho, mas no momento nós estamos focando sobre esse aspecto da terra. Versículo 13: todos estes morreram na fé. Até ele está falando até sobre os outros heróis, e os antes de Abraão, os depois de Abraão. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas. Viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Então Abraão estava ali e em qualquer momento ele poderia ter falado: olha, eu não estou gostando dessa vida, como os filhos de Israel falaram no deserto, lá onde eu morava antes era melhor. Ele tinha a oportunidade, ele não tinha sido trasladado, ele não tinha ido para uma outra vida, ele estava ali, ele tinha possibilidade de voltar. Como nós também, na nossa peregrinação, nós sempre temos oportunidade de voltar. Mas ele estava dizendo, versículo 16, agora desejo uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Então aqui o contraste e o paradoxo e o mistério que nós precisamos entender é o seguinte: Abraão foi para a terra da promessa. Nós podemos interpretar, até de certa forma pode parecer que esse texto bíblico está dizendo que Abraão estava na terra de Israel, mas essa terra de Israel não significa nada em si. Na verdade, Abraão estava buscando uma outra terra, a terra da Nova Jerusalém, a terra do céu, onde Deus habita. Mas a verdade é, Deus deu uma promessa para ele. Essa terra de Israel era muito importante no plano de Deus. Só que essa terra, essa promessa de ter a terra, era algo que Abraão não poderia fazer por si mesmo. Isso é a história da graça. Paulo, em Gálatas, fala que Deus pré-anunciou o evangelho para Abraão, em dar essa promessa para ele. A promessa de Deus para Abraão não é só Isaac, como eu mostrei no início da aula. A promessa de Deus para Abraão não é Abraão, Isaac, mas é Abraão, terra onde Deus vai estabelecer seu reino, não possuindo ainda, não podendo estabelecer algo permanente ainda, mas sendo um peregrino, marcando esse território, porque se Abraão não ficasse ali na terra, essa outra parte da história e essa promessa futura não se cumpriria. Então, o mistério que terra é essa? É a terra de Israel? O reino de Deus é uma terra, é um lugar, é uma nação? Claro que não, mas Deus tem um plano que o reino de Deus, o reino eterno, o reino que Jesus vem estabelecer, vai ser nesta terra, e ele vai usar a terra de Israel como base. Então, o que Abraão estava buscando não era só aquela terra. Ele estava dentro dele, sem entender muita coisa ainda, mas ele estava buscando uma terra que representava o reino de Deus e essa cidade que Deus constrói. Mas essa cidade não é, como a igreja tem pensado muito, um lugar distante que nós vamos embora e deixar essa terra virar cinzas, né, pelo fogo de Deus. Mas essa terra é a terra que Deus vai restaurar e vai estabelecer seu reino. Então, quando nós lemos isso aqui, é um paradoxo, é muito interessante isso, né? Que Abraão viveu como peregrino, ele não podia possuir, ele não podia construir, ele não podia fazer algo imediato, e esse é o grande problema do homem. Na Torre de Babel, eles se reuniram e vamos fazer já. Uma das coisas que mais evidencia uma obra humana é quando nós queremos resultados visíveis, imediatos, quando nós queremos fazer algo muito rápido com nosso esforço. E Abraão, não é que ele estava assim, eu estou esperando Deus me levar embora para o céu. Não, Deus ia fazer algo com aquela terra. E ele precisava estar ali para que a promessa de Deus se cumprisse. E nós também temos uma terra como igreja. Nós também estamos sendo chamados, fomos chamados já
como peregrinos para ocupar uma terra. Então nós precisamos entender muito mais essa aplicação, tanto espiritual como natural, mas a chave principal aqui é Deus que constrói, Deus é o construtor. Ele fala, né, no versículo 10, ele esperava a cidade que tem fundamentos. Uma cidade que tem fundamentos é uma cidade que não vai cair. Né? Não tem terremoto, não tem abalo, não tem guerra que vai destruir essa cidade. Então, Abraão estava numa terra como já uma amostra, como uma base, como algo que ele estava experimentando. Hebreus 6 fala assim: pelo reino de Deus nós já experimentamos os poderes do mundo vindouro. Então, nós temos que ocupar território espiritual que só será realidade, só será permanentemente nosso na vinda de Jesus. Mas tem aspectos, Jesus disse, o reino de Deus já veio. Então tem um antegosto, uma primeira parte, tem algo que é um prenúncio daquilo que virá no futuro. Então, o que isso representa para nós, e como eu falei assim, tem aspectos da nossa vida que até hoje, que nós estamos numa etapa muito mais avançada do plano de Deus do que Abraão, mas até hoje nós somos chamados para ser peregrinos. Eu vou ler assim, 2 versículos rapidinho em 1 Pedro, só para mostrar como ele nos chama de peregrinos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, ele está dizendo assim, que nosso tempo de peregrinação é nosso tempo aqui na terra. E, mais uma vez, a ideia não é porque eu sou peregrino aqui, tem até hinos cristãos que falam sobre isso, que nós somos peregrinos, e é verdade isso, mas a igreja aplicou muito isso, sim, que nós somos peregrinos porque nós vamos embora e porque Deus não quer nada com a terra. E não é importante o que acontece com a terra. Sendo que é verdade que tudo vai ser transformado, Deus vai refazer as coisas, a gente não sabe como que Deus vai mudar os rios, as montanhas, os animais, tantas coisas maravilhosas, a gente não sabe exatamente como Deus vai fazer para restaurar tudo isso, mas o ponto é, a terra é importante para o plano de Deus. E a nossa vida como peregrinos não é uma coisa assim que significa que isso aqui não é importante. Passageiro, sim. Nós não podemos construir a cidade que tem fundamentos. Então nós dependemos, nós tomamos posições. A posição de Abraão na terra foi importantíssima. Se Abraão não estivesse na terra, essa terra não seria dada aos descendentes. Tem alguns princípios assim, né? Antigamente, quando as Américas, acho que tanto o Brasil, os Estados Unidos, esses continentes estavam sendo colonizados, não tinha propriedade, não tinha título da terra. Então, a pessoa, para poder dizer, essa terra é minha, a pessoa tinha que morar lá, tinha que ter uma casa, tinha que ter uma posição. Se ela não estivesse lá, ela não tinha um documento para provar. Então é mais ou menos isso. Nós somos peregrinos, mas Deus está nos chamando para ocupar posições, até para conquistar, né? Tem a etapa de Josué, tem diversas etapas na possessão, na apropriação da terra, mas na verdade todos são peregrinos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 também fala, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Então, essa expressão é usada várias vezes, ok? Então, o que Abraão fez como peregrino? Então, já falamos que ele tinha que passar pela terra, ele tinha que conhecer, ele passou por várias etapas, vários lugares, e cada lugar não era só uma jornada geográfica.
cada lugar era também uma experiência com Deus. Vivendo em tendas, que tem todo o sentido de ser viver em tendas, né, como peregrino, tem a ideia de ser uma coisa temporária. Nós não estamos fazendo uma coisa permanente, nós não estamos fazendo monumentos, nós não estamos fazendo torres para nós não estamos fazendo nenhuma obra nossa. Eu estou falando assim, não só no sentido material, minha casa, minha empresa, meus projetos, eu não estou falando só nisso, até como obra de Deus. Tudo que nós temos, nós estamos vivendo como peregrinos, porque quem está construindo a cidade é Deus, mas Ele está construindo por meio de nós e por meio da nossa posição. Então, viver em tendas é temporário, é depender de Deus, e essa dependência de Deus tem um fator que é muito difícil para nós. Tanto essa questão que eu falei assim, quando a gente chega, imagina a gente chegando num lugar e a gente quer assim, que o reino de Deus avance, qualquer que seja o ministério, seja para começar uma igreja, para evangelizar, para fazer alguma obra, algum ministério, qualquer coisa que a gente for fazer, claro que Deus vai nos dar a orientação e nós vamos fazer. Não estou dizendo que a gente fica de braços cruzados, mas é um segredo muito, muito profundo para a gente entender como depender de Deus. E esse depender de Deus, que já é humilhante para nós, porque a gente quer levantar e a gente mesmo fazer, o aspecto assim, de dependência sempre envolve uma espera. E ninguém, principalmente no século XXI, gosta de esperar. Se o computador demora para carregar a página, a gente já fica impaciente, tudo tem que ser instantâneo, comida rápida, as informações é só aquilo que a gente consegue absorver em 5 minutos. Então, para nós, tudo é rápido, tem que ser na hora, resultados visíveis. E o reino de Deus é edificado através de espera, porque a espera significa é Deus que tem que fazer. Então, isso é uma parte muito complicada para nós como seres humanos. Na aula passada, eu já falei sobre esse terceiro ponto um pouquinho, falando sobre os altares. Então, vamos voltar para Gênesis 12 e quero ler novamente esse versículo que fala sobre, aqui nesses poucos versículos de Gênesis 12, fala sobre 2 altares. Eu já falei um pouco sobre isso, né? Que no versículo 7, quando Abraão chegou em Siquém, Deus apareceu a ele e disse: a tua semente darei essa terra. Algo assim, o que nós fazemos? A minha pergunta que a gente quer aprender com Abraão é: o que a gente faz como peregrino? Estou tentando caracterizar, mostrar o que Abraão precisou aprender. Com certeza ele sabia viver em tendas, talvez já era o modo deles viverem. A gente não sabe que tipo de vida que Abraão tinha em Ur dos Caldeus e nem que tipo de vida que ele tinha em Harã antes de ir para Canaã. Mas ele tinha rebanhos, então ele estava acostumado com essa vida de nômade, talvez. Mas Abraão precisou aprender a ser um peregrino nessa terra que Deus estava prometendo dar para ele. E nessa vida de peregrinação, um ponto central eram os altares. Então, como já falamos na outra aula, o altar é um ponto de contato com Deus. O altar tinha vários significados, a gente até colocou para vocês, que representa adoração. Nós colocamos que significa uma entrega, um sacrifício, né? Você está se entregando para Deus. Os altares que Abraão fez não eram altares de sacrifício pelo pecado. Poderia até ter algum sentido, podia ser que ele tivesse alguma consciência de que eu estou sacrificando um animal pelo pecado, mas isso não fica muito claro assim em nenhum momento, né? Depois que
Deus deu isso por Moisés, assim, tem o sacrifício pelo pecado, tem um sacrifício assim, vários tipos, mas o sacrifício que os patriarcas, que mesmo Noé antes ofereciam para Deus, eram sacrifícios holocausto. E esse sacrifício representa uma entrega total a Deus, né? É um ponto de comunicação e é um marco. Então, assim, primeiro eu só queria passar para vocês o significado desse primeiro lugar, porque ele tinha passado por outros lugares, mas o primeiro lugar que fala, que dá o nome, que destaca aqui, é Siquém. Siquém, né, como também falei na última aula, o carvalho de Moré provavelmente era uma árvore muito significativa ali, que poderia até ser um lugar de adoração pagã. Mas Abraão chegou ali e resgatou aquele lugar e fez um altar para Deus. E eu quero ler também para vocês um versículo em Êxodo 20, que dá para a gente entender um pouquinho o sentido de fazer um altar, porque tem vários significados, né? Várias coisas que um altar representa. Mas em Êxodo 20, versículo 24, Deus fala assim: um altar de terra me farás. Sobre ele, isso Deus está falando antes de ter o tabernáculo, antes que tivesse o altar de bronze, que se tornou um altar permanente, mas ele estava falando assim: um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas. Então, os dois tipos de sacrifício que parece que tinha antes de ter essa consciência maior sobre pecado e as leis de Deus e sacrifício de sangue pelo pecado, ele fala sobre holocausto, que é tipo uma entrega total. Eu sou teu, Senhor, é adoração, eu estou inteiramente à tua disposição. Holocausto. E a oferta pacífica, que era uma oferta de ações de graça. Então a gente vê muito isso, né? Que quando tinha algo especial, inclusive nesse texto nosso de Gênesis 12, Deus apareceu a Abraão, e depois de Deus aparecer, não foi assim, Abraão fez um altar e aí naquele altar Deus apareceu. Não, Deus apareceu ali quando não tinha altar. E quando Abraão não tinha nem perguntado nada, ou orado, ou feito um sacrifício, não tinha feito nada. Deus apareceu a ele. Então, em gratidão e em entrega e em adoração, Abraão fez um altar. Então, sacrifícios, holocaustos e ofertas pacíficas. As tuas ovelhas, teus bois. Em todo lugar, eu queria chamar a atenção para essa última frase do versículo 24. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, o altar tem esse sentido de que quando, por exemplo, Deus apareceu a Abraão, se ele não tivesse feito o altar, não teria um marco. Eu tenho falado assim que mais uma vez, é como alguém que, quando também estavam, né, os portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, estava todo mundo navegando e descobrindo terras nas Américas, e todo lugar que cada país, que alguém representando um país chegasse, eles colocavam uma bandeira, eles fincavam uma bandeira, deixavam ali um marco, para dizer, isso aqui pertence a Portugal, a Espanha, etc. Então, esse altar, Abraão estava passando pela terra como peregrino, ele não era dono de nada, ele não podia edificar uma coisa permanente, mas quando Deus aparecia a ele, né, nesse primeiro caso, Deus apareceu a ele e ele fez um altar para ali fazer memória do nome de Deus. Né? Outra vez assim, é bem diferente. O que os outros povos faziam? Eles colocavam um ídolo, uma imagem, um poste ídolo, alguma coisa assim, para dizer, esse aqui é para Baal, esse aqui é para
Moloque, etc. Mas Abraão, ele fez um altar que não tinha um altar, principalmente se o altar, aqui em Êxodo, fala que podia fazer de terra. O que é um altar de terra? É um amontoado de terra, um amontoado mais alto de terra. Não era uma coisa bonita. Ou então era um altar de pedras. Mas até no versículo 25 ele fala, se fizer altar de pedras, não pode fazer pedra lavrada. Então não era para ser uma coisa bonita, bem cortadinha, bem no esquadro, nada assim. Era uma coisa rústica, uma coisa sem a mão humana, porque a nossa adoração para Deus não é a beleza do que nós fazemos. Eu vejo tanta gente, e por favor, isso não é uma crítica, só assim para a gente entender o contraste, né? Mas eu vejo, às vezes, as igrejas falando assim, nós temos que fazer um templo muito bonito porque Deus merece. Na verdade, muitas pessoas estão fazendo templos porque para o conforto humano. Assim, o que é agradável a Deus não é a coisa que nós fazemos para ser bonito. Nós devemos sempre dar o melhor para Deus. Mas o melhor para Deus não é um altar bonito, não é um templo bonito. O melhor para Deus ele tem outras prioridades. Mas esse altar que Abraão levantou para Deus em Siquém, não era assim, não era uma coisa para ser bonita, para chamar atenção, mas era para dizer, esse é o lugar onde eu fiz o nome de Deus memorável. Então, o altar tinha esse objetivo de honrar o nome de Deus. E nós vamos ver isso melhor ainda no próximo altar. Mas antes de seguir para o segundo altar, o nome Siquém, e isso aqui eu acho que é muito significativo, porque nós falamos assim, o peregrino, ele vivia em tendas, fazia altares. O altar, então, é a comunicação com Deus. A coisa mais importante que nós temos é a comunicação. Como qualquer exército precisa ter, seja um exército inteiro, ou seja um pequeno comando, um grupo que vai à frente, que tem uma missão específica, sempre o ponto central de qualquer sucesso é comunicação. Eles precisam ter comunicação com o comandante. Então, o altar é a nossa comunicação com Deus. O altar representa assim, todo o sentido do altar, a entrega, a adoração, tudo que faz parte do sentido do altar tem a ver com comunicação, porque nós não podemos fazer nada sem ouvir a voz de Deus. Então, os altares representavam o nome de Deus, mas representavam também um marco. Então, o número 4 aqui é o relacionamento com Deus, porque a jornada de Abraão dentro da terra. O que eu quero enfatizar é que a jornada de Abraão, muito importante, sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Essa é a primeira parte, mas a Bíblia nem descreve essa jornada. Só falou que ele obedeceu e foi. Agora, a outra parte da jornada de Abraão foi dentro da terra prometida. E essa jornada a gente tem passo por passo. E essa é a nossa vida de peregrino. Né? Nós temos uma saída, né? Uma jornada que é sair da cidade do homem e ir para a terra prometida, mas dentro da terra prometida tem muitos marcos. E Siquém é um marco. Siquém significa, a palavra Siquém significa ombro. E a ideia de ombro é alguém que se abaixa para pôr uma carga, para receber uma carga. E a ideia aqui é que Abraão está realmente assumindo uma vida com Deus. Quando ele chega na terra prometida, Deus aparece para ele e fala, olha, eu vou dar essa terra para a sua descendência. Ele já tinha começado o primeiro passo, mas aqui em Siquém, dentro da terra prometida, ele está assumindo um encargo,
o peso é uma coisa maravilhosa, mas é uma responsabilidade de estar diante de Deus. E só para vocês saberem, eu vou citar isso rapidinho, mas Siquém aparece várias vezes depois nas histórias. Uma delas é em Josué, o último capítulo de Josué, depois que Josué entrou na Terra Prometida e estava no fim da vida dele, ele chamou todo Israel para Siquém. E lá ele falou assim, aquela frase famosa, né? Ele descreveu várias coisas e ele terminou falando assim: agora vocês decidem se vocês querem servir a Deus ou a outros deuses, ao Deus verdadeiro, a outros deuses. Eu e a minha casa, nós já tomamos nossa decisão, nós vamos servir ao Senhor. Essa decisão foi feita em Siquém. E, na verdade, foi feita antes do capítulo 24, em Josué 8, também não vou tomar tempo para ler, mas no final do capítulo 8 de Josué, Moisés tinha mandado, quando vocês entrarem na Terra Prometida, 6 tribos vão ficar num monte, Ebal, e outros 6 vão ficar no monte Gerazim. E Siquém ficava no meio desses 2 montes. E era ali que também eles tinham que tomar uma decisão. Então, e tem outras ocasiões também, mas Siquém é um lugar de ombro, é um lugar que você assume a responsabilidade, né? É um lugar onde você realmente entra num compromisso mais sério com Deus. Então, esse foi um marco. Gênesis 12, então, no versículo 8, fala que dali passou para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ok? Também aqui o significado dos lugares, o nome, né, são significativos. Betel significa casa de Deus. Então ele armou a tenda dele entre esses 2 lugares, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Então ele ficava olhando para, assim, inclusive quando eles armavam o tabernáculo, a pessoa que entrasse dentro da porta do átrio, né, dentro da entrada do átrio do tabernáculo, ele entrava nessa direção, olhando para o ocidente. Então, Betel é casa de Deus e Ai significa um monte de ruínas. Então, ele estava de costas para Ai e olhando para Betel, que é a casa de Deus, né? Então também é um lugar muito significativo, né? Mas o ponto principal que eu quero destacar aqui, eu falei também um pouco na última aula, que esse altar foi diferente do primeiro. O primeiro altar foi feito depois que Deus falou. Deus apareceu para ele e ele fez o altar em gratidão e entrega a Deus. Mas o segundo altar, entre Betel e Ai, o segundo altar, Deus não apareceu para ele. Nesse lugar, Deus vai falar com ele depois, no capítulo 13. Mas nesse momento aqui, nessa parte da história, Deus não falou com ele. Porém, aqui foi diferente do primeiro, porque em Siquém Deus falou e ele respondeu, ele fez o altar. Não fala se ele invocou, se ele clamou, só fala que ele fez um sacrifício, na ideia mais de ser um sacrifício de gratidão, de ações de graça. Mas no versículo 8 fala que ele fez um altar sem Deus ter falado com ele, e ali ele invocou o nome do Senhor. Então eu quero só tomar uns minutinhos lendo alguns versículos sobre invocar o nome do Senhor, porque isso é um termo que usa bastante na Bíblia. Eu vou tentar ser bem rápido, mas o primeiro lugar onde aparece essa expressão é em Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 26. Foi depois da história de Caim e Abel. E aí a gente tem também essa história de que
Caim, ele matou Abel, e ele saiu depois e ele fez uma cidade. Então aqui também nós temos um contraste, porque Caim fez uma cidade e os descendentes dele eram artesãos, e não é nada de errado nisso, mas depois Sete, que foi o filho que nasceu depois que Abel tinha morrido, Deus deu um outro filho para Eva, e a Sete, versículo 26, Gênesis 4, 26, a Sete também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. E Enos significa fragilidade, é a fraqueza do homem. Então aqui também a gente tem um contraste entre Caim saindo e fazendo uma cidade, uma cultura, e desenvolvendo, indo para frente, e aqui a gente tem Sete, a outra, uma outra linhagem, que é a linhagem que virá depois Noé e Abraão, e toda a descendência vem através de Sete. E aí no final do versículo 4 está escrito assim: foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então, aqui não fala se foi em altar, mas bem provável que podia ser através de altares, porque Abel provavelmente ofereceu o cordeiro no altar, e Noé depois faz altar. Então, assim, a gente parece que não era uma coisa desconhecida, né? Eles já começaram fazendo altares. Aqui não especifica se é com altar ou não, mas fala que eles invocaram, nesse tempo eles começaram a invocar o nome do Senhor. Tem muitas coisas nas entrelinhas, mas esse começo de invocar o nome do Senhor é porque a palavra invocar significa clamar a Deus. Não é assim uma oração interior. Assim, a ideia é que é em voz alta e que a pessoa está chamando pelo nome de Deus. Ó Deus, ó Deus. Assim, não é tanto o conteúdo da oração como algo assim, quando você invoca o nome do Senhor, é algo que tem a ver com um clamor seu para Deus, né? E você precisa gritar para alguém, clamar para alguém, quando esse alguém não está tão perto. No Jardim do Éden, é certeza que Adão não precisava invocar o nome do Senhor. Deus vinha e conversava com ele, né? E até com Caim, Deus falou com Caim depois que ele matou Abel. Então, no início, parece que era mais fácil conversar com Deus. Então, quando que fala, foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, dá a ideia assim, de que Deus estava ficando mais distante, mais difícil de ter um contato com o homem, mas é uma coisa positiva porque as pessoas sentiam necessidade dele e começaram a invocar. Então, com isso em mente, tem vários lugares, vários textos que falam, né, eu só vou citar a referência, né, em Gênesis 26, versículo 25, fala de Isaac fazendo um altar e invocando o nome do Senhor. Então tem uma ligação. Às vezes alguém invocava o nome do Senhor que não era um altar, mas geralmente essas duas coisas, pelo menos o sentido das duas coisas eram juntas. Em 1 Reis 18, também acho que a gente não precisa ler, mas é aquela história tão bem conhecida de Elias, que ele fez aquela prova com os profetas de Baal. Ele falou: vocês vão fazer um altar para Baal e eu vou fazer um altar para Deus. E lembra como foi? Ele falou assim: vocês que são muitos, vocês comecem. E aí eles clamaram, isso que é invocar, eles invocaram o nome de Baal. Então, 1 Reis 18 é uma descrição muito viva, né, muito dramática de como você invoca o nome de Deus. E os seguidores de Baal, eles ficaram desesperados e ficaram se cortando e gritando. Eles estavam invocando, mas eles estavam invocando alguém que não existia, né, que Elias até ficou tirando sarro deles, porque estavam, talvez o Deus estava dormindo ou viajando, né? E depois Elias faz um altar para Deus
e ele também invoca o nome de Deus, mas ele invoca o nome de Deus de uma forma muito direta. Então Deus, ele chamou, Deus, né? Ó Deus, ouve a oração do teu servo e manda fogo para mostrar que o Senhor é Deus. Então ele também invocou o nome de Deus, porém de uma forma diferente, né? Em Joel 2, isso aqui eu quero ler, Joel 2, descreve, isso aqui é importante porque descreve uma cena dos últimos dias. Joel 2, né, a partir do versículo 28, ele fala que vai derramar o Espírito sobre toda a carne. No versículo 31, 2:31, ele fala que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, imaginem um dia em que o sol vai escurecer, um dia em que vai ter com certeza outras, né? Versículo 30 fala maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo. Assim, essa descrição de algo terrível chegando, ele fala algo maravilhoso. Em Joel 2:32 ele fala: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Então, ele fala sobre invocar o nome do Senhor. Não tem uma fórmula, não tem um jeito. Invocar o nome do Senhor é algo que vem do fundo do coração e implica em confiança. Então, quando Abraão saiu de Siquém e foi para perto de Betel, ele fez um altar e mesmo que Deus não aparecesse para ele, ele estava invocando, estava dizendo: eu acredito nesse Deus que apareceu para mim e eu estou invocando o nome dele. Às vezes a pessoa invoca a Deus por causa de uma necessidade específica, mas Abraão parece que não tinha nada muito específico em mente. Ele estava invocando o nome de Deus porque ele queria contato com Deus. Ele queria estar bem próximo de Deus, né? Então ele invocou o nome de Deus. Tem várias outras referências. Em 1 Coríntios 1, versículo 2, Paulo está se dirigindo à igreja em Corinto e ele fala: a todos aqueles que invocam o nome de Deus. Então seria assim: todos aqueles que estão invocando o nome de Deus são as pessoas que estão buscando a Deus, que nasceram de novo. E em Romanos 10, e se eu vou ler, Romanos 10, ele está citando o texto de Joel. E Romanos 10, versículo 10, fala: pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 12. Versículo 13, ele está citando Joel. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essa invocação, esse clamor a Deus, é algo que tem que vir do coração, demonstra uma confiança e é uma definição de quem está buscando o Deus verdadeiro. É muito interessante porque às vezes nós temos uma tendência a dizer: quem nasceu de novo, quem é cristão, quem é crente, é aquele que faz uma oração de acordo com uma fórmula. E às vezes as pessoas repetem aquela oração. Não sou contra ajudar uma pessoa a fazer uma oração para chegar a Deus, mas o que eu quero dizer assim, que aqui ele diz: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar é algo que vem de dentro do coração, é alguém que deseja um contato com Deus. E ele ainda fala no versículo 14: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Então, é necessário que a pessoa, né, isso é a nossa vida de peregrino,
Então, concluindo aqui, a peregrinação inclui a edificação de altares, e o altar é um lugar onde você responde, onde você atende a uma palavra de Deus, e é onde também você invoca o nome de Deus, mesmo quando Deus não fala. E muitas vezes nós invocamos o nome de Deus e não tem uma resposta rápida, né? Mas nós continuamos invocando o nome de Deus. E eu quero só frisar uma coisa que com certeza nós vamos falar muitas vezes sobre, dentro desse contexto da vida de Abraão, a vida de peregrinar é uma vida assim de viver em tendas, de depender de Deus, de edificar altares, de ter marcos na nossa jornada, né, do nosso relacionamento com Deus. A jornada de Abraão, como nós vamos ver, é uma jornada partindo, assim, quando ele chegou em Siquém, ele não sabia muito sobre esse Deus. Deus tinha aparecido para ele, ele obedeceu, mas ele não conhecia muito esse Deus ainda, né? E Deus apareceu para ele, então vai ter assim, marcos na jornada de Abraão, em que ele vai chegar a fazer uma aliança, ele vai chegar a ter muito mais conhecimento de Deus. Deus vai fazer coisas maravilhosas na vida dele, mas tudo era através de um relacionamento. Então, a jornada, ele está tomando posições progressivas na terra que Deus ia dar para ele. É importante a gente estar na terra, tomando posições, mas é essencial que nós tenhamos contato com Deus. E eu quero só terminar falando assim que quando nós falamos, Deus, fala comigo. Gente, quantas vezes eu já fiz essa oração? Deus, fala comigo na palavra, fala comigo na oração. Deus, eu preciso tomar uma decisão, fala comigo. Deus, ele fala, ele pode falar, ele fala sobre a necessidade que nós temos, ele é misericordioso, ele envia pessoas muitas vezes para falar, ele fala conosco pela palavra. Deus é um Deus que fala. Mas como acho que eu falei na última aula, essas ocasiões específicas em que Deus falava com Abraão, não era essa palavra de todo dia, de Deus falar alguma coisa. Foram palavras muito marcantes. E o assunto de Deus, lembra que Abraão foi chamado amigo de Deus. O assunto de Deus era o plano dele. Eu estava pensando hoje, quem que se torna o meu amigo, o seu amigo? Quando você começa a conversar com alguém e esse alguém não se interessa naquele assunto que é algo assim do meu interesse, estou falando assim agora de uma forma bem egoísta, né? Mas quando alguém não se interessa no meu assunto, eu pode inverter, eu posso me interessar pelo assunto da outra pessoa. Mas se não houver um interesse, e na verdade tem que haver um interesse mútuo, a amizade não vai para frente. Então, Deus faz amizade quando a pessoa fala assim, Deus, eu preciso muito de uma provisão, eu preciso muito, né? No caso de Abraão, ele precisava de um filho. Veja que Deus não começou relacionando com Abraão sobre o filho. Ele começou se relacionando com Abraão sobre a promessa dele de dar a terra. E essa promessa de dar a terra era mais do interesse de Deus do que de Abraão. Porque Deus tinha um projeto para fazer na terra. Então o que eu quero dizer quando a gente fala, Deus fala comigo, fala conosco, tem muito a ver com a minha disposição de me interessar pelos assuntos de Deus. Claro que Deus vai e sempre se interessa nos meus. Ele usa os assuntos do meu interesse, por exemplo, Abraão, que queria ter um filho, ele usa isso. Ana, mãe de Samuel, queria ter um filho também. Ele usa essa situação para chegar perto de nós. Mas quando é que Ana se tornou uma amiga de Deus?
quando ela falou assim: Deus, eu quero ter um filho, mas eu quero que esse filho seja teu. Se o Senhor me der um filho, ele vai servir a ti. Então, uau, tinha algo de interesse comum. Quando Davi falou assim: Deus, eu moro numa casa boa, o Senhor cumpriu todas as promessas comigo, mas eu quero dar uma casa, eu quero fazer uma casa para o Senhor. Então, aí você tem já uma base para amizade. Então, Deus fez uma amizade com Abraão, Deus se revelava para ele. Quando fala que Deus aparecia, Deus depois chegou e almoçou com ele, né, lá na frente. Mas Deus, assim, não era uma coisa vaga, não era uma coisa muito mística, era uma coisa muito real. E Deus faz isso, mas Ele, você pode falar assim, mas Deus não quer me abençoar nos meus projetos? Na verdade, os meus projetos vão fazer mal para mim e podem fazer mal para os outros. Então, por que Deus quer que a gente se interesse nos projetos dele? Porque o projeto dele vai ser bom para todo mundo. E a coisa mais maravilhosa que existe é a gente entrar em amizade e conversar com Deus sobre os projetos dele. Então, nossa vida é uma vida de peregrinação, passando pela terra, conhecendo, vivenciando várias coisas, vivendo em tendas na dependência de Deus, não conseguindo construir nossos próprios projetos, esperando em Deus, que Ele que é o construtor, levantando altares para Deus e não só Deus aparecendo, mas também a gente invocando o nome de Deus e nessa jornada construindo um relacionamento com Deus. E é isso que nós vamos ver passo a passo com Abraão. Deus amado, nós ficamos admirados em como o Senhor pegou um homem que não sabia nada a respeito do Senhor e o Senhor fez amizade e o Senhor foi desenvolvendo algo fantástico que mudou a história da humanidade. Que coisa linda ver Abraão vivendo como um peregrino, não possuindo nada, mas esperando em ti e mostrando com a vida dele que ele estava esperando uma cidade que tem fundamentos. Ele não foi fazer uma cidade de Babel, ele não foi construir um monumento para si, ele não foi buscar algo para o seu próprio nome, ele esperou em Deus. E nós vamos ver muitas vezes na história de Abraão como ele precisou esperar e como tudo que foi feito na vida de Abraão foi feito pelo Senhor. Senhor, nós queremos também seguir nos passos de Abraão, queremos ser filhos de Abraão, filhos da fé. Em nome de Jesus, pedimos.